Capítulo 8. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. Não abras teu coração a qualquer homem, mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos, conversa pouco. Não lisonjeis os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos potentados. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas, em geral, encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura intimidade com Deus apenas, e seus anjos, e foge de seres conhecidos dos homens. Devemos amar a todos os homens, mas não devemos nos tornar amigos íntimos de todos. Às vezes acontece de alguém que nos é desconhecido ser muito estimado por causa de bons rumores, embora sua aparência real seja desagradável para quem a conhece. Às vezes, pensamos agradar os outros com nossa intimidade, e logo em seguida os desagradamos ainda mais pela falha de caráter que percebem em nós. Forte, né? Curto e grosso, eu digo. Mas é que a sua tradução, ela suaviza, né? Eu acho. O meu já começa assim, o capítulo ele chama, na verdade, o título ele seria Do Perigo da Familiaridade Excessiva. O seu é todo um Não, é evitar a excessiva familiaridade, não é tão problemático isso. Mas Cara, a gente também tem que considerar o período que isso aqui foi escrito, né? Sim. Só que errado ele não tá, né? A gente não tem que... A nossa vida não tem que ser um livro aberto para todo mundo. Para mim, isso volta muito no que a gente já tinha conversado em outros momentos e que a gente falou também lá no primeiro vídeo, que é a questão da intimidade com o Senhor, né? Tipo, não adianta eu ser íntimo teu, tu sabe todas as coisas da minha vida, e Deus também sabe porque ele sabe de todas as coisas, mas eu não tenho essa familiaridade de falar com ele, né? E também, eu acho que, até pelo que eu tava olhando, é o próximo capítulo, mas o que a gente fala de quem nos instrui, né? A importância de ter um diretor espiritual, como tu tinhas falado num dos vídeos também. Hoje a gente vive uma cultura muito da exposição. Tudo tá exposto o tempo todo. Mas a gente também sabe, quando a gente para pra analisar friamente, que ninguém vive aquilo que posta o tempo todo, né? Porque ninguém posta suas tristezas, ninguém posta suas derrotas. É o famoso quem vê close e não vê corre. Exatamente. Mas a questão que eu quero dizer é no sentido de ter essa intimidade de fato com o Senhor, né? E com Ele falar sobre a nossa vida. Acho que esse é um ponto principal, assim. Eu acho que assim, o capítulo acho que ele vem muito sobre a questão do que tem aqui na frase, né? Que tua companhia seja composta por humildes e simples, devotos e gentis, e que tua conversa seja sobre assuntos edificantes, né? Então, acho que é muito isso. Muitas vezes, e eu acho que assim, isso é natural do processo de amadurecimento, assim, né? Trazendo para a nossa realidade de homem, que a gente tem lá os nossos amigos da época de escola, da época do prédio, da época do bairro que a gente mora, e aí em algum momento essas amizades elas vão se separando justamente porque às vezes são intimidades que se criam entre alguns grupos ali, entre algumas pessoas, né? Afinidades, enfim. Mas também tem tem um amigo do jogo de futebol lá, que é só pra falar bobagem e tudo mais. Tem um amigo do trabalho que é pra falar sobre trabalho, tem um amigo não sei o quê, e tem de fato os amigos de verdade, né? Que você pode sentar e conversar sobre qualquer assunto, né? Sim. Sobre tô passando um problema, ajudar aquela pessoa. Fala-se sim bobagens, enfim, porque faz parte também de um processo de amizade. O alerta, que eu pelo menos percebo do livro, é justamente isso, né? É não ficar o tempo inteiro apenas com aquela pessoa que de alguma maneira te puxa para baixo, né? Aí a gente fica com aquele papo do coach, né? Você é o reflexo das 10 pessoas que você convive. Então, se você tem amizades que não lhe agregam em nada e lhe levam para um lado errado, você vai acabar indo para o lado errado, né? Então, é muito mais fácil ter uma vida virtuosa ou ter uma vida próxima da igreja, ter uma vida com pessoas que também tem família e tudo mais, se eu tô junto de pessoas assim. Agora, se eu só tenho um amigo solteiro, naturalmente daqui a pouco eu vou falar, nossa, a vida deles é muito mais legal que a minha, né? O gramado do vizinho é muito mais verde que o meu. Então, acho que isso... Você tem amigo solteiro não virtuoso, né? Não, sim, exatamente. Claro. Mas eu acho... Eu sou solteiro. Mas eu acho que é justamente esse o processo, né? De que a gente tem que estar muito atento às pessoas também que nos cercam, né? Mas eu também penso de que nós podemos ser, sim, a pessoa que puxa o grupo para cima, né? Então, daqui a pouco a gente pode ser, sim, a pessoa virtuosa que chega para os amigos e fala, né, vamos mudar de assunto, vamos mudar de figura, né? Sem ser o cara chato também, né? Mas o que eu acho é a questão da profundidade, né? Tanto profundidade quanto intimidade. A gente tem que aprender a que a intimidade, ela não é algo pra estar... A intimidade não é para pra todos. fora, exatamente. Assim,
Exatamente, para todos, não é, né? E também a própria profundidade, né? Porque tem aquelas pessoas que elas gostam só de falar coisas profundas, meu Deus, só conversas profundas, e eu me enquadro muitas vezes nesses aspectos, porque eu sinto falta, né? Assim, de poder conversar sobre filosofia e etc. Mas não tudo precisa ser. Às vezes a gente precisa do amigo para falar bobagem, né? Obrigado por isso, inclusive. Sim, eu não sou amigo profundo. Entendi o recado. Hã? Eu não sou amigo profundo. Entendi o recado. Não besta. Desculpa pelo besta. Mas não por isso, mas no sentido. Obrigado por isso de poder falar bobagens e não só coisas profundas, né? Então a gente precisa mesmo, no meio da amizade, como você mencionou ali, ter essa possibilidade de falar coisas superficiais, mas existe uma intimidade, como você disse, que não é dada para todo mundo. Mas por que eu vou falar de coisas minhas, de projetos pessoais meus, de realidades que me levam, que me afetam, para uma pessoa que vai me jogar lá para baixo? Sim. Né? Ou que vai se alegrar com a minha desgraça, entre aspas, né? O primeiro amor é o amor ao Senhor, né? E eu acho que assim, o que a gente pode colocar aqui, talvez, é pedir a Deus essa habilidade, né? De saber identificar quais são as amizades que nos levam para próximo dele, ou as amizades que nos afastam também, né? Porque muitas vezes é isso que é necessário, né? Às vezes é se afastar de algumas pessoas, né? Ou de algumas amizades, porque a sua vida, né? O percurso se torna mais leve, né? Exato. Eu tinha um acompanhador na comunidade Shalom, que ele falava muito isso, né? A gente falava sobre ambientes, assim, e ele falava, como que você vai se portar? Ele era jornalista. Ele falava, como que eu vou me portar num grupo lá no trabalho, onde a gente está trabalhando com informações e tudo mais, e os caras estão ali falando besteira, falando de mulher, falando disso, falando das coisas. Ele fala, cara, primeira coisa, as pessoas sabem quem eu sou, né? Elas sabem a minha identidade, que eu sou católico, filho de Deus. E elas veem o meu testemunho de vida. Eu posso estar naquele grupo? Posso. O que eu preciso fazer? Eu preciso não participar ativamente dele, né? Mas eu não vou também ser o cara chato que fico saindo do grupo e, tipo, não me misturo. Até porque são pessoas do meu convívio. São pessoas que eu preciso nutrir alguma relação porque elas são do meu trabalho, né? E aos poucos eu vou evangelizando. Mas eu não vou estar ali os caras falando um monte de coisa e chegar e falar assim, para de falar isso aí, né? O pessoal manda uma bobagem ou manda foto de Jesus. Não faz sentido, né? Então, até porque é isso, né? A gente também tem que cuidar pra gente não ser, não é nem ridicularizado, mas é não ser ridículo. Sim, sim. Né? Estão falando uma coisa lá e eu vou lá e vou pregar o evangelho. E os dois contrapontos também, né? Porque às vezes eu não posso ser o cara chato, só falo disso, mas eu também não posso ser o cara que todo mundo me identifica como um cara com valores, um cara que é religioso e tudo mais, e estou participando do grupo da fofoca, né? Sim. Então aí o pessoal, peraí, mas aí entra o quê? No julgamento. Mas tu não era o católico aquele, vai na missa? Mas também é problema deles, né? Não. Julgam é problema deles. Mas eu falo mais por uma questão de você assumir esta responsabilidade e assumir de fato quem você é. E não você criar um personagem no grupo de trabalho. Sim, né? sim. Porque às vezes acontece, é o que a gente falou no outro vídeo, né? De não ser o fariseu, aquele que vive apenas com a aparência, mas que na realidade, ou por dentro, ele é podre, né? Então, assim, acho que é mais nesse lado, assim, de tu entender até onde isso que eu tenho de fato é um valor e é uma verdade minha, ou é algo que foi colocado em mim e que pra mim não faz muito sentido, né? Então, ótimo. A pessoa precisa entender isso, ela precisa saber o que é isso. Até para que ela não entre num processo de autocobrança. Eu preciso ser essa pessoa, eu preciso ser aquilo, é minha obrigação como cristão, como católico, ser essa pessoa. E eu acho que talvez o ponto que eu quero trazer aqui é justamente que talvez você ainda não chegou neste momento, mas você pode continuar buscando e pedindo a graça para que um dia você se torne essa pessoa, né? Mas se você não é essa pessoa, não tente bancá-la como se você já fosse, né? É que eu acho que, assim, o ponto principal, na minha opinião, é a questão de saber que nós temos que tratar com Deus, né? Tem uma frase que se eu não me engano, é de Teresa d'Ávila, que fala que a oração é tratar de amizade com quem nós sabemos nos ama. E esse tratar de amizade com quem nós sabemos nos ama é o Senhor, né? Então, assim, eu tenho projetos, né? Eu conto meus projetos para ti, mas eu não conto ele para todo mundo. Aí a pergunta é, mas eu conto os meus projetos para o Senhor, eu conto os meus projetos para Deus, né? No momento de oração e tudo mais. É essa questão da intimidade. Porque também, enfim, não sei se é teológico isso que eu vou falar, mas assim, eu acredito muito na graça, né? Claro que a graça é necessário buscá-la e merecê-la, de certa forma.
quando a gente fala, por exemplo, de questões de pureza, né? Se você é uma pessoa que tem problemas com, sei lá, pornografia, enfim, não só com isso, com todas as realidades de fofoca, coisas do trabalho, gula, enfim, eu acho que à medida que você vai tendo intimidade com Deus, a graça ela vai agindo, né? Que a gente fala assim, tem os pecados de estimação, né? Que a gente confessa toda vez o mesmo pecado. Fiz isso de novo, né? Caí de novo. Mas é justamente esse confessar sempre que vai me trazendo essa graça de ir modificando. E que vai criando consciência. Exatamente. Exatamente, até porque psicologia é isso, né? Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós enxergamos, que nós nomeamos, né? Aquilo que é trazido à luz é o que pode ser redimido, né? Aquilo que a gente esconde não pode ser redimido. Sim. E eu acho que é muito mais nesse sentido, assim, né? Do como nós levamos isso para fora e não de como eu faço dos outros essa pessoa, né? Tipo, é isso que a gente falou no grupo. Que não sou eu que tenho que chegar ali e dar uma lição de moral. Eu tenho, na verdade, que saber me portar diante disso, né? Não é porque tá todo mundo expondo a sua vida, numa festa da empresa, todo mundo bebendo e não sei o que, e de repente um falando da vida do outro, e triste, chorando e etc. E eu chegar lá e também começar a expor a minha vida. Não, é saber aonde, né, qual é o meu espaço dentro disso tudo, como cristão. Não, e saber também que, de alguma maneira, se a gente tá naquela situação com aquelas pessoas, é porque tem algum propósito. E talvez você seja o propósito da conversão daquelas pessoas, né? Ou talvez simplesmente a pessoa que vai passar por eles e vai deixar aquela lembrança positiva, né? Aquela lembrança, nossa, mas o Júnior era um cara diferenciado, né? Então, o Júnior nunca sentou com a gente para pregar o evangelho ou para fazer uma palestra, mas o Júnior era um cara diferenciado. Mas aí a gente entra em Francisco de Assis, né? Evangelize, se preciso for, use palavras. Isso, exatamente. Muito bom. Feito? Curto o capítulo, mas com bastante conversa, né? Eu acho que forte. Acho que teria muito ainda pra falar. Mas eu acho que tá bom. Porque ele é pesado, assim. Acho que talvez é um capítulo pra gente pensar mais do que simplesmente ficar falando, né? Acho que a gente já deu uma boa pincelada, assim, pra assuntos. Exatamente. Perfeito. Fechou? Feito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E continue acompanhando aí essa saga do Imitação de Cristo. Isso aí.